Olá, gente. Vocês estão no podcast de Vã e Vinho. Eu sou Débora Pimentel e aqui a gente sempre tem um bom papo sobre o cotidiano, sobre as questões do emocional, sempre com uma boa taça de vinho. Hoje o meu convidado é Dr. Emerson Costa. Dr. Emerson é dermatologista, ex-professor da Universidade Federal, vereador, radialista, pai de 10 filhos, avô de 16 netos, né? Então daí vocês imaginam que homem espetacular é esse, que se envolve com 1000 coisas e ainda dá conta da família. Ele é essencialmente um homem de família. E vocês vão perceber a sensibilidade desse homem aqui no nosso bate-papo. Quero apresentar a vocês, antes de cumprimentar o nosso convidado, porque eu quero cumprimentá-lo já com uma taça de vinho. Eu quero apresentar o vinho de hoje, né? O nosso vinho hoje é Casa de Alqueria. Então, com esse nome, vocês podem até pensar que é um vinho português. Não é, gente. É um vinho chileno e é um Cabernet Sauvignon com um aroma delicioso de ameixas e frutas vermelhas. Então, vou servir o meu convidado e vou dar as boas-vindas já com uma generosa taça de vinho. Vocês estão escutando esse barulhinho? Até isso me inebria. Bem-vindo, querido irmão, obrigado, amigo, irmã, confrade da Academia Sergipana de Medicina. Ele foi também presidente do Sindicato dos Médicos. É um homem que tem uma vida bem atuante, né, no âmbito das sociedades médicas. Bem-vindo novamente, Tintim. Tintim. Prazer enorme estar aqui. Que bom. Vamos ver se esse vinho é bom mesmo, se promete. Delícia. Deixei uma mesinha aí para você, para ajudá-lo. Mas é para beber, viu? Não é para enrolar, não. Tá certo. Hoje o nosso episódio é para falar um pouco sobre o corpo, sobre a pele e as palavras, né? E como é que nós, médicos, podemos acolher os nossos pacientes. A gente sabe que o dia a dia, cada vez mais estressante, faz com que as pessoas comecem a jogar no corpo o seu mal-estar. E o corpo fala, a pele fala. O que você me diz sobre as doenças psicossomáticas, Dr. Emerson? Importante, nós temos no perfil das doenças de que adoece a população. Quando a gente se reporta a meio século, vamos dizer assim, nós temos uma predominância das doenças contagiosas. E a partir do momento que os cuidados com a saúde vão melhorando, a gente vai tendo uma mudança desse perfil, a expectativa de vida das pessoas vai subindo e nós vamos verificando uma mudança no perfil epidemiológico das doenças, das pessoas, ou seja, elas adoecem hoje de quê? Ainda continuam adoecendo tem as doenças infecto-contagiosas, mas isso muda substancialmente, porque aí entram as doenças crônico-degenerativas, né? E entram as doenças relacionadas à saúde mental, nesse espectro. Então aí nós verificamos, claro, tem outro também do que adoecer. Nós vamos encontrar os acidentes, né? As mortes violentas, homicídio, morte no trânsito, importante, mas a doença mental chama muito a atenção. E aí, nesse mundo competitivo, nesse mundo excessivamente onde as pessoas se tornam individualistas, né? Então, claro, nós respeitamos a autonomia e a individualidade das pessoas, mas as pessoas estão se tornando individualistas, né? Essa capacidade da relação, da empatia, de se colocar no lugar das outras pessoas, e isso nós também temos uma mudança geracional da questão da como é a família, né? A questão do patriarcado, a questão do machismo, essas coisas todas, e tudo isso vai mudando. E principalmente essas gerações que estão no meio dessa transformação, eu creio que pagam um preço muito alto por conta disso. Aí nós temos hoje
essa grande quantidade de... Inclusive, muda muito a codificação das doenças em função do surgimento de muitas doenças, né, que envolvem a mente. E aí, nós, na dermatologia, temos doenças. Nós temos as doenças primárias da pele, nós temos as doenças que são consequência, são manifestações sistêmicas de outras doenças, e nós vamos encontrar as doenças que se agravam com o emocional, e inclusive nós temos doenças que são características que surgem em função de um distúrbio emocional. Então existe a manifestação cutânea, que é diretamente relacionada com o distúrbio, com a doença mental, e nós vamos ter as doenças que se agravam. Então, por exemplo, existem os órgãos-alvos, né? Então se sabe que as vísceras ocas, estômago, intestino e tal, são muito alvo da somatização das coisas. A pele também é. Então nós vamos encontrar inúmeras doenças, né? Psoríase, que é muito relacionada com a questão do estresse. Vitiligo também, O doutor? vitiligo, ele está relacionado... E assim, existem doenças que acontecem por conta... Existe a doença emocional que vai produzir aquela manifestação. E existe a manifestação que contribui para o desajuste mental da pessoa, o sofrimento que a pessoa tem em função daquela doença. Tal. Então, vitiligo é uma doença autoimune, né? O sistema imunológico perde aquela capacidade de reconhecer o melanócito, que é a célula que está principalmente na nossa pele e que dá a cor da nossa pele. Então, nosso sistema imunológico desenvolve uma tolerância para todas as células que fazem parte do nosso organismo. Então, elas não atacam, né? Elas estão ali vigilantes, mas sem atacar as células que são próprias do ser humano. De repente, o nosso sistema imunológico começa a atacar os nossos melanócitos e destrói esses melanócitos. Então, produz, na destruição desse melanócito, uma mácula, uma mancha branca na pele, que pode ser uma coisa localizada, como pode ser algo extenso, né? Então, isso é uma doença autoimune, porque é o próprio sistema imunológico que ataca as células da pessoa. E isso é uma doença altamente estigmatizante. Então, ela afeta enormemente, né, o emocional das pessoas, da própria família. Tanto que quando a gente está diante de uma criança com vitiligo, eu sempre trabalho, converso com os pais, não transfiram suas ansiedades, suas, né, compreensões para a criança, né? Existia um professor no Rio de Janeiro que ele gostava muito de cuidar do vitiligo e essas coisas todas, e ele falava que a melhor forma para cuidarmos do vitiligo era não te ligo. Porque quanto mais a pessoa se preocupa, e aí se a família ficar, ai meu Deus, e, às vezes a criança não está nem aí. E a mãe vai à consulta e chora, você vê o sofrimento daquela mãe por conta daquilo, e temos que ter o cuidado da transferência. Então, o vitiligo, ela é uma doença autoimune, mas que traz esse impacto cultural e esse impacto estigmatizante que mexe com o emocional, tanto dos pais, da família, e vai interferir no paciente. É comum o vitiligo aparecer mais na infância, na adolescência, vida adulta? Isso pode ser mais precoce? Quando os pacientes me perguntam o que é que pode acontecer com o caso de vitiligo, aí eu digo tudo. Tudo pode acontecer. Pode espontaneamente e repigmentar? Pode. Pode ficar desse jeito que está aí? Pode também. E pode evoluir? Pode ir aumentando? Pode. Pode tomar o corpo inteiro? Pode. Né? E isso existe, a gente não tem como definir, é acompanhar cada caso. Então, muita gente tem vitiligo e repigmenta.
Porque o que é que a gente vai ver de vitiligo nas outras? São aquelas pessoas que têm um vitiligo mais extenso e aquele vitiligo que não repigmenta. Uhum. Então, o que é que as pessoas raciocinam? Imaginam que todo vitiligo vai evoluir para aquilo e que todo vitiligo é aquilo. A história de Michael Jackson é alguma coisa por aí, né? Tomou o Michael corpo Jackson, todo, Michael como é que é Jackson, isso? Michael Jackson teve um vitiligo Uhum. extenso, porque eu falei no início, tem formas localizadas, tem forma segmentar, tem formas mais extensas. Michael Jackson teve um vitiligo, uma doença extensa, e aí, nesses casos, a gente leva em correlação o percentual da pele. O quanto que tem de pele sadia, o quanto que tem de pele lesada. Então, Michael Jackson tinha uma maior extensão superficial do corpo que já estava despigmentada. A ciência coloca a possibilidade de, quando você tem mais área despigmentada do que pigmentada, você pode, ao invés de tentar repigmentar, você despigmentar aquelas células que ainda estão produzindo melanócito. Uhum. E aí ele fez a opção por isso. Então, E foi muito criticado, né? Porque diziam que ele queria ficar branco, é né? verdade. Ele sabia que ficaria, tem toda essa consequência, e ele aceitou. Então ele destrói o que ele ainda tem de capacidade de produção para mudar. E tem que ficar totalmente protegido do sol, porque o melanócito é um guarda-chuva a nos proteger, a proteger nosso DNA da ação da radiação ultravioleta. Então ele, assim, à noite, quando sair, ele é totalmente protegido, evitar o sol, aquelas coisas todas, porque ele ficou sem qualquer proteção. Mas ele fez. Existem tratamentos que tentam repigmentar. Ele fez um tratamento que destruiu os Avançou a melanócitos despigmentação, né? para despigmentar o corpo inteiro. Onde tinha ainda melanina, para destruir o melanócito e deixar de ter. Então ele ficou totalmente com a pele branca, sem ter melanina. Sem proteção nenhuma. Então, né? nessa doença, o que existe, nós vamos ter o quê? Por exemplo, a pessoa está estressado, a psoríase piora, a dermatite seborreica piora, né? Tem uma série de doenças. Acne. Né? A acne. A acne tem muito isso do emocional, emocional, dessa coisa toda. Então, essas doenças vão impactando, né? Agora, no caso do vitiligo, tem toda essa questão do estigma, né? E tem doenças que são estigmatizadas, né? Por exemplo, a hanseníase, as pessoas pavor de terem um diagnóstico de hanseníase, não obstante, né, a possibilidade do tratamento curativo e tal, dessas coisas todas, mas são doenças que as pessoas têm pavor de imaginar que possam estar. O vitiligo é uma dessas, então ela tem esse potencial de deprimir, de alterar o emocional, de tirar a qualidade da vida das pessoas. Né? Então, tem doença assim que, num estágio de ansiedade, depressão, não sei o quê, a doença que a pessoa já tem vai piorar. Se manifesta. E tem outras vezes que é a doença que a pessoa tem que vai desajustar a mente da pessoa. Então, são formas distintas. O herpes, por exemplo, é uma doença que o sujeito já traz o vírus, mas quando tem qualquer desequilíbrio emocional, se manifesta novamente, né? Por quê? Porque aí baixa a imunidade, na condição de estresse, baixa a imunidade baixou, o vírus está latente, está guardadinho lá. Os herpes vírus, né, que tem uma família com diversas espécies, aí nós temos o herpes simples, que é bastante comum na população, essa infecção, temos o herpes zoster, mas são vírus que se caracterizam pela latência. Uma vez na vida o indivíduo entra em contato, eles vão ficar em células nervosas, né, em gânglios nervosos, essas células vão ficar latentes, incorporadas, integradas ao DNA dessas células nervosas para o resto da vida. E o sistema imunológico da gente está funcionando, vai mantendo essas células, ficam quietas aí. Tá? Elas estão lá, vão ficar a vida inteira, a pessoa pode não ter nenhuma recorrência, nenhuma manifestação, e vai ficar ali. Mas, num momento de estresse, de preocupação, no caso do herpes simples, isso é bem amplo, o que pode fazer isso, por exemplo, é uma preocupação, é um aborrecimento.
Mas também, se for à praia e tomar muito sol, a queimadura solar vai ser o fator estressante. Se tiver uma febre, percebeu? Então, existem diversos fatores, né, que, se fizer um procedimento que irrite muito a pele, procedimento médico que irrite muito a pele, pode desencadear o herpes, essas coisas todas. Então, caiu, teve uma queda da imunidade, o vírus, epa, peraí, né? E o vírus é saber muito. Ele não vem a tropa toda, eles mandam algum, vão vocês, mas a gente fica aqui, né? Então vem uma turma, vai lá, vai produzir aquela recorrência, vai produzir aquelas lesões. E hoje, no caso do herpes zoster, é importante que as pessoas tenham um entendimento, né, da vacinação, as pessoas com mais de 50 anos se vacinarem, porque o conhecimento vai aumentando. E hoje o herpes zoster, que a gente imaginava só a neuralgia, a dor que causava, só imaginava terrível, essas coisas todas, mas se sabe hoje que após a crise do herpes zoster, nas pessoas com mais 50, 60 ou 40 anos, existe uma probabilidade maior, uma incidência maior de AVC, por exemplo, de uma série de outras doenças. Meu Deus, eu não sou nem vacinada do herpes zoster. Você é vacinado ainda? Sou. Que as bom. 2 doses. Então, acho que eu preciso fazer isso com urgência, né? Eu tive catapora na infância, e as pessoas que têm catapora na infância estão mais propensas a, depois de uma determinada condição, idade. vamos dizer assim, condição sine qua non. Meu Deus do céu. Olha, só tem o zoster, porque o zoster é o quê? É a recorrência da catapora. Então. Teve catapora, aí o herpes fica latente, guardadinho, e vai se manifestar, poderá se manifestar, não necessariamente vai se manifestar, mas poderá se manifestar na vida adulta. Na vida adulta, geralmente depois de 50 anos. Então, estou na fase. Zoster. Meu Deus do céu. Faça então, isso, minha amiga. Vou me vacinar urgente, porque eu fui aquela que tive a catapora na infância, né? Eu fico pensando, né? Esse corpo que adoece, essa pele que fala, qual, afinal, seria o papel do médico na escuta desses pacientes? O que é que você acha disso, Emerson? Né? Na formação, você que ficou anos a fio na Universidade Federal de Sergipe, ensinando dermatologia. Aliás, do meu ponto de vista, sabe? São poucos os reais, os verdadeiros dermatologistas. Depois a gente fala sobre isso. Certo. Porque hoje a dermatologia parece que se encaminha apenas para a estética, né? Mas vamos nos deter ainda um pouquinho na verdadeira dermatologia, aquela que se preocupa, né, com as nosologias. Quando na universidade, em atividade, até pouco tempo, né, que eu... Ontem. Mesmo depois de aposentado, eu fiquei ainda como voluntário, né? Mas veja, eu falava sempre para os estudantes algumas coisas. Primeiro, passando por esses 2 assuntos rapidamente que você falou aí, tangenciando um, você disse que vai voltar a falar, eu dizia, primeiro, na dermatologia, vocês se preocupem em serem dermatologistas. Sejam dermatologistas primeiro, depois vocês podem enveredar por hipertrofiar outros o que caminhos. vocês quiserem, mas sejam. O que não dá é para perder uma oportunidade de passar, por exemplo, por uma residência de dermatologia e sair só voltado para a cosmiatria e não saber, não ter aprendido, ter perdido a oportunidade de aprender com mais profundidade, com mais intensidade a dermatologia. Sejam dermatologistas, primeiro. Eu falava para todos os estudantes na graduação, quando alguém nos procura para ser atendido, precisamos entender que quem nos procura não é uma doença, é um ser humano. Então, quem está entrando ali não é um psoríase, um vitiligo, um acne, está entrando um ser humano, né? Com todo o seu sofrer, com toda a sua alegria, com todo o seu modo de ser. E a gente precisa fazer isso. A medicina, eu fico até satisfeito que mais recentemente numa atividade onde fomos discutir sobre espiritualidade, alguém comentou, acho que foi o Henrique Batista, comentou que ficou muito satisfeito que o Conselho Federal de Medicina promoveu uma discussão e, inclusive, estudantes que foram aqui de Sergipe, da universidade. Meus alunos. Seus alunos, né?
trataram muito dessa questão da espiritualidade, da Eles levaram alguns trabalhos que levaram construímos juntos. Eu Então. tenho orgulho disso, hein? Então, isso é importante porque mostra já essa preocupação. É como se nós, profissionais, estivéssemos sentindo a necessidade, sentindo a falta disso, né? A gente se perdeu em um determinado momento, né, nessa coisa de ganhar dinheiro, de muita achar que é um ser superior, que é uma série de coisas, e nós não podemos perder essa questão da escuta, né, da atenção, a relação médico-paciente. Uma outra vez até faleceu recentemente um médico que foi presidente da AMB, muito destaque, com muito zelo pela organização dos médicos. E uma vez assisti uma palestra dele, ele disse: eu nunca vi um processo no Conselho Federal de Medicina de um paciente contra um médico, onde a primeira coisa que se perdeu foi a qualidade da relação médico-paciente. Que é o Nassif, ele falava isso, né? As pessoas perdem essa relação e aí tudo pode acontecer. Então, importante é isso. E isso se constrói, né? Se constrói até no ato, como você recebe o paciente, como você faz a escuta, como você dá atenção, né? E isso é fundamental. Perfeito. Eu confio nisso que você está me dizendo, acredito nisso que você está me dizendo, e é uma das coisas que eu mais exponho nas minhas aulas de habilidade de comunicação e ética médica. Se você tem uma boa relação com o médico, a relação médico-paciente, você dificilmente será acusado do que quer que seja, né? E eu vi umas estatísticas, sabe, que o maior número de denúncias contra médicos não são necessariamente por erro médico, mas relação médico-paciente, né? Então é lamentável isso. E eu concordo com você que é importante a forma como a gente lida com o paciente, recebe o paciente, vai buscar o paciente na porta, se despede na porta. Isso é de uma elegância extraordinária. Chamar o paciente pelo nome, sustentar o olhar, acolher a dor, escutar. E consultas curtas realmente não conseguem privilegiar esse mínimo de zelo necessário da relação médico-paciente. Infelizmente. Fundamental. Né? Precisamos humanizar as relações, né, profissionais, todas elas, na medicina não seria diferente, e é algo que me preocupa muito, Débora, é essa percepção de que nós estamos nos desumanizando, nós estamos construindo a barbárie no dia a dia, né? Isso por tudo, e em tudo que a gente faz. Eu vejo uma degeneração moral em tudo, eu olho... E outra coisa, o que me deixa mais preocupado é que eu vejo isso ganhando um volume, né? Ganhando um volume muito grande, e ainda bem quando eu vejo esses lampejos, essas coisas. A medicina tem... Então, a medicina discutindo a espiritualidade, a cardiologia criando o departamento de especialidade dentro dos seus conselhos regionais, nacional e tal. Então, isso, claro, que vai gerar uma mudança de atitude para melhor. Graças a Deus, né? Então, eu diria assim, é possível que a gente consiga salvar essa nova geração de médicos, formando médicos mais capazes de escutar os seus pacientes? Porque parece que é um grande desafio a escuta quando a gente pratica uma medicina onde o tempo é senhor total de tudo e que faz com que o médico não escute o suficiente o seu paciente, né? Então, eu acho que somos áreas de resistência. A cardiologia com a espiritualidade, isso é uma área de resistência, para que a relação médico-paciente ela possa realmente prevalecer, né? Principalmente na formação dos médicos. Emerson, tem uma frasezinha que eu adoro, e você que é um homem religioso, que eu sei, né? E que conhece a Bíblia como ninguém, né? Certamente você conhece essa frase, e eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso bate-papo. A frase diz: o rosto é o espelho da mente, e os olhos, sem falar, confessam os segredos do coração. Santo Jerônimo, né? Isso realmente é maravilhoso,
Ou seja, se a gente não é capaz de ouvir o nosso paciente e se não permite que esse paciente se manifeste, o corpo desse paciente fala, né? E o sofrimento vai ficar ali exposto e a gente precisa reconhecer isso, né? Ter sensibilidade para isso. E empatia também, Com né? certeza. Tem um psicanalista chamado Jung, né? Que é universalmente conhecido, foi discípulo de Dr. Freud, até se desentenderem, né? Porque os dois eram narcisos, em que ele diz que para haver um bom encontro entre sujeitos, uma alma tem que estar em contato com a outra alma. E que a relação médico-paciente, não é exatamente essa a frase não, eu estou parafraseando, né? E que a relação médico-paciente é exatamente esse encontro. Uma alma humana com outra alma humana, né? E esse resgate da boa medicina, eu acho que vem falar a favor disso, né? Enfim. E a gente sabe que a dermatologia, doutor Emerson, é uma das especialidades mais visíveis na atualidade, né? Então, a pele, de alguma forma, mostra que o paciente talvez não saiba nomear exatamente aquilo que ele sente, né? Mas as coisas estão ali. E, de repente, a dermatologia mudou de rumo, com as exigências, inclusive, da beleza eterna e da beleza etérea, né? As redes sociais, de uma certa forma, pressionam as pessoas para um padrão de beleza. A mulher tem que ser magra, bela, nariz aqui. Como é que ele chama aqui, não é? Aquilinho? Como é que é o nome? Então, tem que ter pré-requisitos para que ela seja considerada bela. E aí isso vai, às vezes, para um dismorfismo corporal. Porque a pessoa, às vezes, já é bonita. Melhorar o quê? Né? O que essas pessoas estão buscando lá com os profissionais da dermatologia? Isso. Inclusive, essa questão da beleza, se a gente for olhar na perspectiva histórica, como tudo isso muda. Deixa eu lhe servir um pouco mais. E Esse vinho muda, tá bom, hein? tá bom. E muda, inclusive, em função da perspectiva da estratificação social da sociedade. Vamos dar passos bem largos, mas vamos fazer essa análise. Nós temos um momento, na Idade Média, que o belo, por exemplo, eram mulheres um pouco roliças e pessoas brancas. Pessoas brancas. Por quê? Porque nós estávamos na época do feudalismo e quem não tinha posse estava no campo trabalhando. Então a pele não era branquinha, a pele era bronzeada, onde podia ser. Então esse era o critério, né? Eram pessoas brancas e mulheres, né, roliças, como você disse. Esse era o critério de beleza. E se a gente imaginar, inclusive, as pinturas dessa época, tudo retratava isso. Capela Sistina. Isso. Belíssimas imagens. Isso. Né? Todos pode nus. olhar como eram as pessoas, né? Então, a gente muda do feudalismo para o capitalismo. Final do século XVIII para o século XIX, aí houve essa mudança entre o século XVIII e o século XIX. Tem essa mudança, e aí vem com a industrialização, com a Revolução Industrial, século XVIII, daí por diante, nós vamos ter o surgimento do operário. Então, existe uma mudança. Então, agora, quem não tinha posse era operário e estava dentro da fábrica. Quem está dentro da fábrica e olha lá no início, a jornada era de 14 até de 16 horas por dia. Então, e não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha férias, não tinha nada. Então, essas pessoas não tomavam sol. Ficavam o tempo inteiro ali. E as pessoas que tinham posse iam para os principados, para as grandes praias, aquelas coisas todas, e se bronzeavam. Então, quem tinha recursos, nessa época,
era bronzeado. E quem era operário era com a pele clara. Então, vai mudando o critério de beleza. E aí, agora, ser bronzeado, né, não ser branquelo, era um critério de beleza para isso, porque indicava que é uma pessoa que não é operário e tal, essa coisa toda. Tanto que começa a história de quando tem um tempinho, com o tempo foram lutando para que tivessem jornadas de trabalho cada vez melhores, para poder menores, para desfrutar de algum lazer, alguma coisa toda. E nos países do norte da Europa, o sol aparece muito raramente. Então, foi lá na indústria que desenvolveram, então, os bronzeadores solares. Na década de 50, 60, 70, surgem os bronzeadores e tal. Aí começam, tem um solzinho. Aí era difícil o sol aparecer por lá, pelo norte da Europa, nos países nórdicos. Aí botam um bronzeador para aproveitar ao máximo aquele tempinho que o sol aparece. Para quê? Para ficar bronzeado, porque bronzeado é que era o belo agora, não era mais o branquelo de lá da Idade Média. Quem vende bronzeado, ou quem vende o bronzeador, quem vende um, é a indústria, vai vender um, ela vai querer vender 2, vai querer 10, 1.000, 1 milhão e não se contenta. Aí vendia para o norte da Europa, depois, peraí, vamos vender para o mundo inteiro. E dos anos 60 para os anos 70, bronzeador passou a ser vendido na América Latina, na África. Raíto de sol, Raíto de sol. Eu, quando era adolescente, era o raíto de sol. Para quê? Para que a minha pele ficasse bronzeada. Perfeito. No norte da Europa, o sol é tão difícil e precisa numa horinha que o sol aparece, as pessoas falam, mas aqui não tem necessidade. Mas era o quê? O apelo econômico e o apelo para atender um padrão de beleza que havia mudado. Nessa época, havia mudado. Então, e depois tiveram também aquelas cápsulas de bronzeamento artificial, que ainda existe por aí. Tudo. No Brasil, todo estado hoje proíbe, né? Todo estado brasileiro, inclusive Aracaju. Foi uma lei até quando eu era vereador, é da minha autoria essa lei, que proíbe as câmeras de bronzeamento artificial. Então, qualquer câmera que exista aqui é uma ilegalidade, que aí a vigilância sanitária, sabendo, tem que agir em função dessa lei que existe aqui no município de Aracaju. Então, vai mudando de acordo com o estado social, é sempre para atender a esse apelo, esse critério de beleza. E aí a dermatologia dos anos 90, final dos anos 90 para cá, faz essa caminhada, a dermatologia que surge como uma atividade clínica, caminha esse tempo inteiro como atividade clínica, que ainda é, e continuará sendo uma atividade clínica, mas dos anos 90 para cá vai por esse caminho da questão da estética. Das intervenções estéticas. Estética, essas coisas todas. E aí tem acontecido muita coisa. E hoje isso ganhou corpo, né? Outras especialidades. Categorias profissionais. Né? Aí tem uma opção de gente hoje querendo trabalhar e tal. E aí é preciso que a gente aqui oriente um espaço como esse, a gente aproveita para orientar a população. A população precisa estar esclarecida. Primeiro, na formação de qualquer profissional de saúde, quando esse profissional se capacita para diagnosticar uma doença, tratar uma doença, ele tem uma habilidade. E só médicos podem diagnosticar. Diagnosticar, estabelecer um tratamento. Diagnosticar, né? E tratar. Está entendendo? Então, o que é que está acontecendo hoje? Essa maioria de profissionais aí, fazendo cursos no final de semana, aprendendo a fazer determinados procedimentos, mas aí o que é que acontece? Aí tem vários problemas, inclusive até com congressos médicos, muitas vezes não se discute tanto a questão das complicações que elas existem relacionadas com esses procedimentos. Então, se apresenta só resultados, maravilha, faz assim, faz assado, tal, mas não discute complicação. E o que é que acontece? Principalmente em especialidades não médicas, porque pela formação a pessoa não está habilitada a fazer o tratamento, primeiro não pode, por lei, fazer prescrições,
e não tem uma formação onde essa pessoa aprende de como cuidar daquilo. Então, é um pressuposto básico, quando você faz um procedimento invasivo, é que você esteja preparado para fazer isso, mas que você também esteja preparado para As tratar intercorrências. as intercorrências. Aham. Fazer diagnóstico de efeito colateral, essas coisas todas. Então, muito cuidado. Então, o que é que a gente aconselharia aqui? Primeiro, ter um cuidado muito grande com isso, da capacitação das pessoas. Né? E quanto mais gente atuando nisso aí, mais problemas, mais efeitos colaterais. E o que é que eu percebo? As pessoas ficam querendo colocar a culpa no paciente. Ah, você fez isso que não devia. Ah, você comeu isso que não devia. Ah, você foi para a praia nesse dia. Comeu você manga. Bebeu, comeu... Eu já tive uma paciente que a pessoa alegou que foi por conta de um acarajé que a pessoa comeu, que teve aquele problema. É possível, acarajé é uma delícia, Uma delícia. Estraga qualquer coisa. Então, veja, primeiro, a gente, para submeter um procedimento, tem que ter consciência de que aquele profissional está habilitado para fazer o procedimento, para, se houver uma complicação, fazer o diagnóstico e saber conduzir, saber tratar aquela complicação. Tem muita gente fazendo procedimento que não sabe tratar da complicação, que não sabe, nem está habilitado, nem sabe fazer, consequentemente, porque nunca se preparou para isso. Então, muito cuidado. Primeiro detalhe. E segundo detalhe, é uma coisa que está me preocupa muito, porque, claro, a indústria tem todo o interesse, né? A indústria quer mais gente usando os produtos dela, aí sai vendendo, sai fazendo essas coisas todas. E aí, o que é que chama a atenção das pessoas? Vou pegar aqui uma coisa bem prática. Nos últimos 5, 10 anos se fala em harmonização. Quanta gente liga lá para o consultório, faz harmonização. Tem mais de 10 anos que foi lançado esse conceito aqui no Brasil. Inclusive, eu estava presente no congresso quando foi lançado isso. E quando eu vi, eu já disse, peraí, eu preciso... Isso aqui eu tenho que ter uma... Porque fugia muito dos padrões. Chegava e dizia, isso aqui você pode usar 15 seringas, 20 seringas, 30 seringas nas pessoas. Eu digo, peraí, isso eu jamais vou fazer. Jamais vou fazer no meu consultório. E o que é que o tempo foi mostrando? Né? Eu costumo ilustrar aqui no Brasil, chegamos num evento que o Congresso de Dermatologia tinha 4, 5, 6 mil pessoas. Quando eu entrava assim por trás, via as mulheres com os cabelos todos iguais. Só mudava a tonalidade, né, do cabelo, mas os cabelos eram todos iguais. Então, os cabelos ficaram iguais. Depois, com essa história da harmonização para cá, os rostos passaram a ficar todos iguais, né? Porque essa harmonização, baseada em pontos que se aplicam em todos são os pontos codificados, se apresentam em qualquer pessoa que chega ao consultório, vai ser aplicado nos mesmos pontos. Então, o rosto das pessoas foi ficando. Não customiza, não individualiza, não trata o próprio processo de envelhecimento e o processo de anatômico, genético, familiar, conformação. Hoje até já se sabe, nós temos hoje é que naturalizar e considerar os diversos formatos de rosto, por exemplo, que tem. Mas não se fazia com todo mundo. Aí o que é que acontece? Aí nós passamos a vivenciar, porque o cabelo era igual e o rosto também era igual. Né? Os lábios grandes. Aqueles lábios, muitos lábios em salsicha, que a gente vê muito por aí. E o que é que acontece nesse processo? Primeiro, um boom de problemas, de complicações inflamatórias, nódulos ou processos de eritema inflamatório ou persistente. Produtos inadequados para preenchimento. Tudo acontecendo. E aí, tudo bem, se você tem um número muito maior de pessoas fazendo, você vai ter mais efeito colateral. Mas espera aí, vamos nos preocupar com isso. E aí a ciência foi estudando em cima dos produtos que estavam sendo usados. E verificar o seguinte, esses produtos, quando você utiliza, ele vai se degradando. E nesse processo de decomposição, as moléculas, os fragmentos que vão sendo produzidos, eles se tornam pró-inflamatórios. Então, eles favorecem a inflamação. Ora, se eu ponho uma seringa, eu vou ter uma quantidade
X de substâncias pró-inflamatórias. Mas se eu coloco 10 seringas, eu vou ter 10 vezes X, né, 10 vezes mais aquele produto que é pró-inflamatório. Aí dá esse boom de inflamação. Eu digo, epa, tá vendo? Eu estava certo lá dessas coisas de não querer usar tanta seringa de uma vez só, né? E virou, você via até nas redes sociais, né, profissionais que ficavam mostrando as caixas que estavam sendo, olha, estou botando fora já aqui, olha quantas seringas eu usei. E os que se auto-aplicam olha aqui, também. tal, não sei o que é. E aí a gente foi tendo esse aumento de problema. E olha, e agora mais recentemente, diante de tudo isso, foi demonstrado o quê? O ácido hialurônico ele desaparece em um ano e pouco, tal, essa coisa toda. Mas aí foram vendo que essas pessoas que estão usando em grande quantidade, e as pessoas foram ficando com o rosto muito volumoso, Sim. né? Muito pesado. O que é que hoje está comprovado cientificamente? É que esse ácido hialurônico, que é o preenchedor mais utilizado no mundo, ele, usado com essa técnica de harmonização grande quantidade, como se usa aqui no Brasil, está se deixando, já não se faz mais isso. Quem vem acompanhando, estudando, tá, já não usa mais. Agora voltou a usar 1, 2 seringas, 3 seringas e tal. Estimula, o ácido hialurônico estimula as células-tronco do tecido gorduroso. Então o produto desaparece, aplica um ano depois, já não está, mas ele já estimulou antes de aparecer as células-tronco do tecido adiposo que fazem produção de adipócitos, de células de gordura. E aí o rosto da pessoa fica mais volumoso e persiste com esse aumento de volume. Síndrome do fofão. É o fofão. Então, muito cuidado, as pessoas precisam ter um profissional que esteja capacitado, que saiba cuidar das complicações e que tenha consciência no sentido de, primeiro, não ser nocivo ao cuidar dos pacientes. Primo non nocere. Isso é grego, né? É latim. Italiano, vem do italiano. Primo non nocere. É do latim. É do latim. É Hipócrates, né? Primeiro, não produzir nenhum dano ao paciente. Ontem eu estava num evento com 2 amigas que se graduaram comigo, né? Nós já temos 43 anos de graduação, é um bocado de tempo, né? Ou seja, nós nos conhecemos no mínimo há 50 anos. E aí, uma delas disse assim, mas eu gosto de fazer esses procedimentos, né? Então, veja, minha pele está melhor, né? Eu uso um botoxzinho, eu faço um preenchimento, tudo muito leve, tudo muito discreto. E você, Débora, você deveria fazer também. Porque eu disse, estou precisando de alguma coisa aqui nesse pescoço, né? Esse bigode chinês, mas eu tenho um medo de agulha que você não tem ideia, né? E aí eu disse, olha, eu acho que eu prefiro envelhecer com dignidade e assumir as minhas rugas, as minhas marcas, porque todas as minhas rugas e as minhas marcas contam um pouco da minha história também, né? E aí Coco Chanel diz assim, a beleza começa no momento em que você decide ser você mesmo. Então eu acho que Chanel estava certíssima, eu estou fazendo a minha cabeça, aumentando as minhas sessões de análise para ser eu mesma. Fundamental. Essa é a questão. Mas é uma delícia bater papo com você. Nosso tempo, infelizmente, foi embora, né? Mas foi muito bom ouvir ter sua escuta mesmo, né? Saber da sua história, desse olhar generoso que você tem com os pacientes, né? E eu acho que em tudo isso nós somos atravessados pela necessidade, certamente, de uma boa formação médica e que a gente possa realmente oferecer aos nossos pacientes uma escuta qualificada, né? Então vamos fazer um brinde que a medicina continue seu lugar, não só de cura, porque a gente não promete cura, mas essencialmente de cuidados, né? Cuidado. Muito obrigada, Emerson, que a estética não nos afaste de nós mesmos, isso, né? Verdade. Que a gente se mantenha e que os nossos ouvintes que nos seguem no YouTube, nesse podcast de Vã e Vinho, tenham tido, oxalá, algumas reflexões
sobre a importância de alguns cuidados essenciais que passam pelo autocuidado. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Qual é a sua mensagem final, Dr. Emerson, para os nossos seguidores? Importante é que eu falei aqui hoje que eu tenho muita preocupação com o caminhar do processo civilizatório, o que acontece com as pessoas. E a possibilidade de resgatarmos tudo isso em favorecimento da vida, da dignidade das pessoas, na primazia do ser humano, só depende também das pessoas. Então, a gente precisa sair daquela história do comodismo de ficar, a culpa é dos outros, os outros é que são assim, os outros é que são assim. Vamos nos olhar para nós próprios e fazermos cada um de nós a nossa parte, né? Sim. O que é que podemos fazer para que o mundo seja melhor? Se tivermos esse propósito, o mundo estará começando a ficar melhor. É preciso isso, o mundo está muito carente disso, né? De sair desse individualismo e as pessoas pensarem mais coletivamente, né? O que é bom para todo mundo, né? Como é que a gente pode construir um mundo melhor? E não vamos esperar que o nosso amigo, que o nosso vizinho, que o nosso parente comece. Vamos começar a fazer a nossa nossa parte, né? É por aí. Emerson, eu tenho uma máxima, né? E eu estou, inclusive, presenteando todos os meus pacientes com uma pulseirinha que diz assim: viver bem é minha escolha. Essa pulseira é sua também, Emerson, se couber no seu pulso. Eu não tiro a minha nem para tomar banho, porque eu acho que ela é um gatilho sensacional para eu lembrar que eu sou prioridade, que eu tenho que colocar a máscara primeiro em mim, porque senão, se eu não tiver oxigênio, eu não vou poder ajudar ninguém do meu lado, nem meu filho, nem minha mãe, né? Então, viver bem é a minha escolha, viver bem tem que ser sempre a nossa escolha. Você que é nosso seguidor no YouTube, bota aquele sininho lá, por favor, para que a gente lembre a você os nossos próximos episódios. Emerson, querido, Valeu. muitíssimo obrigado. E vamos fazer mais um brinde, Gratidão. mais um brinde. Vamos lá, vamos mais um brindar. brinde. Ai, Valeu. que coisa boa receber amizade, você. a saúde e ao ser humano. E as nossas boas escolhas. Valeu. E viver bem é uma delas. Aguardo vocês no próximo episódio. Tchim, tchim.